Olá, estamos iniciando mais um programa Beauty e Business. Hoje com os temas de direito sistêmico e constelação familiar. E este programa ele conta com o apoio da ALFA, Associação Gaúcha de Benefícios, ok? Vocês podem estar seguindo aí, tem o WhatsApp também da ALFA na tela, que é o nosso parceiro, nosso apoiador, âncora dessa série de 3 programas com esses temas. Eu gostaria também de agradecer alguns parceiros que estão acompanhando a nossa programação. São eles, o Álvaro, lá da cidade de Sinop, no Mato Grosso, a Ana Cláudia, de Goiânia, também a Fabiana Rodrigues, ela que é membro da Intercoifir do Uruguai, que está aí seguindo, acompanhando e divulgando os nossos conteúdos. Então, iniciamos com a Aline e o Gustavo. Sejam bem-vindos. Gratidão, Elisandro, TV Erechim, né, por esse convite. Muito legal, estamos muito felizes de estar aqui. Nós que ficamos honrados, né, gente, com o conteúdo de vocês. Eu tive, galera, o prazer de estar estudando o conteúdo do Gustavo e da Aline. A formação de vocês é direito, literalmente. Sim. Vocês chegaram a atuar? Então, eu fiz um escritório de advocacia logo que eu me formei na faculdade de Direito, né? Eu sou formado na PUC, 2004. Famosa PUC. Famosa PUC. E a partir de lá surgiu a ideia de, com alguns colegas, formar um escritório de advocacia e nós ficamos juntos por cerca de 16, 17 anos. De atuação, literalmente. De atuação em todo o nosso estado aqui. E em diversas áreas do direito, né? Direito civil, direito de família, direito de sucessões, muita assessoria empresarial também. Direito securitário, enfim. Atuação fluentemente. Exatamente. E você, Aline? Eu me formei em Direito em 2015, né? Venho de uma carreira assim mais comercial, né? E aí então eu queria muito aprofundar as relações. E eu fiquei muito entre a psicologia e o direito, né? Mas o direito ele sempre me encantou, porque ele além de tratar das relações, ele trazia a justiça, né? De alguma forma. E aí então eu fui estudar direito, mas sempre nessa pegada assim do querer algo mais. Quando eu me formei, automaticamente começaram a chegar os casos de família, porque eu já vinha nessa veia dos relacionamentos, então era óbvio que eu ia começar, acabou né? Indo mais para esse lado aí. Então, gente, eu vejo aí que vocês têm muito conteúdo. Se nós for falar tudo, nós vamos gravar um filme aqui, uma novela. Verdade. Eu gostaria, então, que vocês iniciassem, né, com direito sistêmico. Eu trago vários temas, né, o nosso programa, felizmente, é um programa que traz muito conteúdo inteligente, vários temas variados. O que é exatamente o direito sistêmico? O direito, vamos dizer, convencional, meu programa já trouxe aqui uns 3, 4 advogados, como Sim. Eu já havia falado. Então, a gente já está muito por dentro disso. Então, direito sistêmico. O que seria exatamente, qual que é a pegada, qual que é o benefício de eu utilizar direito sistêmico em meio a um conflito familiar, empresarial ou, enfim, pessoal? Bom, pessoal, então assim, o direito sistêmico, na verdade, ele não é o que a gente poderia chamar de ramo do direito. Então nós temos o direito civil, né? Nós aplicadores do direito, principalmente advogados, a gente conhece bem isso. Nós temos o direito civil, o direito de família, direito empresarial, direito comercial antigo, né? Então o direito sistêmico ele surgiu não como um ramo do direito, mas ele é uma abordagem de como que tu vai tratar as situações e os conflitos que o teu cliente traz para o teu escritório. Entre aspas, é uma espécie de ferramenta, de processo agregado ao direito? Exatamente. Mais ou menos nessa linha? Exatamente, com o foco nas relações. Né? Então, para nós, a gente sabe que relacionamento é vida. Vida é relacionamento. Então, não adianta tu entrar no embate jurídico, ou até antes que seja jurídico, mas que as pessoas não se entendam e que as suas relações não sejam privilegiadas, de alguma forma, mesmo que tu vença um processo para um cliente teu, tu vai sentir que ele está insatisfeito. Tu vai sentir que ele acha que ganhou pouco, que o teu trabalho não foi bem desenvolvido, sendo que, na verdade, ele não buscava nem um dinheiro, algum valor de indenização, mas sim um reconhecimento. Talvez a busca não é nem financeira? Exatamente. É emocional, psicológica, espiritual? Exato. Tem coisas por trás que normalmente a advocacia não consegue alcançar. Eu busco suprir uma necessidade minha, processando, tentando, de certa forma, aí, martirizar o outro lado usando o direito. Exatamente.
Então também, antes que a Aline traga um pouco mais da origem disso... Ela está aqui ela está assim, se cansando. Né? Mas também, outra questão que eu queria abordar é que o direito ele não se trata de um ramo. Para nós, advogados, é muito interessante a gente ter o direito sistêmico para poder lidar com as situações e os conflitos dos nossos clientes de forma muito mais profunda do que simplesmente através de uma imposição ou de algum desgosto que pode sim dificultar muito a relação daquele cliente. Gustavo, antes da gente abordar um pouco a Aline, sei que ela está aí, quer falar e tal. Em relação aos outros advogados, aos outros profissionais do meio, do direito, vocês sentiram alguma resistência de alguma forma? Pô, apoio, não apoio, tem a ver, não tem a ver. Vocês eram até então advogados, entre aspas, tradicionais, né? Sim. Não vamos dizer normais, porque eles não são loucos, né? Não, muito mas pelo contrário. Tradicionais, atuavam de forma normal, tradicional. Claro, até porque a competência de um profissional da advocacia, ele não diz respeito exatamente a só o quanto que tu estudou, a só o quanto tempo tu está formado, mas a união de tudo isso. É a união do teu conhecimento com a tua experiência que vai fazer tu realmente ter sucesso na tua vida profissional, seja vencendo um processo ou não, seja fazendo um acordo ou não. Mas o que de fato que a gente vê é que um dos benefícios maiores da nossa justiça, do nosso poder judiciário, é trazer a pacificação social. Isso a gente encontra no site do Conselho Nacional de Justiça. Então a gente busca pela pacificação social, para que um determinado conflito ele traga uma paz para toda a nossa sociedade. E quando tu utiliza as constelações familiares como uma ferramenta para ir mais profundo, tu consegue também atingir a paz da pessoa. Então a gente não vai ter no Poder Judiciário buscando a sua pacificação interna, a sua paz interior. Né? Como é que tu vai conseguir isso? Através de ferramentas, que as constelações familiares dentro do direito, né? Na verdade em vários ramos, mas dentro do direito o profissional da advocacia pode realmente beneficiar a pessoa, as suas relações. Cuidar da pessoa, literalmente. Exatamente. É uma espécie de complemento pessoal. Exato. Mais do que jurídico e discussões e brigas. Felizmente, eu conheço muita gente aí da área do direito, né? E eu vejo que tem advogados que a missão deles é criar problemas para vender serviços. Claramente. No caso de vocês é, naturalmente, prestar um serviço, mas com a missão de resolução de problemas. Exato. Ele acaba sendo muito mais humanizado. Então, muitas vezes, tu começa a olhar na internet ali matérias, porque a advocacia vai terminar. No juizado especial civil não há mais a necessidade de ter um advogado presente, ou em outras questões e demandas, não há necessidade da advocacia. Tu vai procurar um advogado para resolver uma questão familiar ou empresarial, antes de ir no advogado, com certeza você vai parar no seu celular, vai parar no seu tablet, no seu computador e vai procurar quem? O Dr. Google. Então lá você já vai ter muitas informações. Então você também tem conhecimento de que em alguns outros países, com o direito um pouquinho diferente, há algumas ferramentas que resolvem os conflitos de forma automática. Tu lança ali o teu problema e ele vai te dizer como é que vai se dar aquela solução. Só que nós não acreditamos que a advocacia vai terminar, porque a advocacia ela tem uma característica desde a sua origem e que com as constelações se prioriza ainda mais, que é a humanidade. É a humanidade. Realça ainda mais a missão da advocacia. Exatamente. O advogado ele não serve como uma ferramenta só para dizer tu tem esse direito e esse dever. O advogado ele traz uma missão muito maior em prol da justiça, como um operador do direito, né, do nosso aqui no Brasil, o Estado Democrático de Direito, mas sempre com um olhar humano, através de mediações, conciliações, justiça restaurativa no direito penal. Por que não constelação familiar? Gustavo, em 2 palavras, direito sistêmico. Teria 2 palavras que lembre direito sistêmico ou que represente, dá para resumir em 2 palavras? Tudo isso? Amor e consciência. Amor e consciência. Amor e consciência. Boa. Aline, fala para nós um pouco do direito sistêmico. Por que não continuar só na advocacia, só atuando, só prestando um serviço, entre aspas, tradicional? A gente, na advocacia, a gente percebe a destruição, às vezes, de muitas famílias, muitos relacionamentos, né? Aquela demanda ali que o juiz deu aquela sentença, por muitas vezes aquela pessoa não está satisfeita. Mesmo a que ganhou
né? Porque na justiça comum alguém ganha e alguém perde. Não tem jeito. Não tem jeito. Alguém sai mais lesado. Mais lesado. E não necessariamente todo mundo satisfeito. E aí rompem famílias, rompem relacionamentos, desestrutura todo um sistema e que não, para mim, assim, não chegava no cerne da questão, né? Muitas pessoas se processam, vivem assim toda essa demanda judicial e lá no final não ganharam nada, além de conflito, de incomodação, dor de cabeça, estresse, perder né? o cabelo, perder tempo. Então, assim, para mim eu não me conformava, né, com essa advocacia. Você queria mais? Queria mais. Você queria, na verdade, oferecer mais. Oferecer mais, esclarecer mais, poder dizer assim para aquela mãe, porque para mim sempre vieram muitas mulheres, né, e demanda de filhos, poder dizer para aquela mãe ali que aquela família que ela tinha constituído normalmente com aquele homem, né, não tinha terminado o vínculo do casal. Mas a família não tinha terminado. O conjunto continua. A missão continua. É a mesma. Exato. E que os dois precisavam, então, entender que eles precisavam olhar para essa família e para essa criança, mesmo que cada um fosse seguir o relacionamento separado, conhecer outras pessoas, formarem outras famílias. Mas aquilo ali precisava perpetuar. Esse vínculo é eterno, né? Não é uma separação, um divórcio que faz com que isso termine. Mas as pessoas estavam ali machucadas, trazendo suas questões de família de origem, né? A gente vê assim que na gama do direito de família, as estatísticas de homens que não pagam pensão é gigantesca, de mães que criam sozinhas os filhos e toda aquele peso social que a gente vê, né? Mães com muitos filhos tendo que trabalhar, não dando atenção. Mas por quê? Porque a gente vem de uma cultura onde esse homem vai embora. Então, esse menino que foi abandonado pelo pai, de onde é que ele traz esse exemplo para fazer isso com o filho, né? Ele não teve aquele pai, então ele também... É uma espécie de resíduo? Com certeza. Resíduo, Ele acaba repetindo esse processo. Com certeza. Vocês dois são casados? Sim. Há quanto tempo? Casados mesmo há 8 anos, mas nós estamos juntos há 17 anos. Que loucura. Em algum momento o direito sistêmico foi útil para a relação de vocês dois? Auxiliou em algo e vocês supriram uma necessidade pessoal e depois colocaram isso em prática? Deixa eu te dizer uma coisa, a gente só pode levar as pessoas por onde a gente já andou. Só posso conduzir por caminhos que eu já passei. Exato, sim. Nós em 2018 estivemos separados, né? A gente viveu isso. Legal. Aplicamos todas essas técnicas às quais a gente conduz as pessoas, às quais hoje a gente ensina. Sim, e é muito diferente estar do outro lado, né? Então, assim, foi uma experiência incrível a gente poder viver isso. Vocês têm um know-how, vocês têm essa experiência, vocês sentiram na pele, otimizaram as profissões, os trabalhos, as prestações de serviço de vocês para auxiliar outras pessoas. Exato. Show! Eu costumo dizer aqui no programa que nós temos uma deficiência de nos informar com os desinformados, né? Buscar informação de quem nunca construiu nada. Eu vejo aí que tinha uma moda ultimamente dos coach para tudo, né? Sim. Coach de relacionamentos, inclusive eu vi, coach familiar, coach de alimentação, enfim, virou moda. Então vocês sentiram isso na pele, então vocês têm know-how suficiente para auxiliar literalmente. Com certeza. Exato. Até com relação à nossa separação, então lá no início, quando a gente não tinha muita questão das constelações familiares na nossa vida, mas a gente tinha o lastro do direito. Então nós fizemos uma tratativa de acordo, mas a nossa angústia pessoal, claro, sempre privando os filhos de qualquer dor e sofrimento, mas a nossa angústia pessoal não passava. A partir do momento em que a Aline começou a buscar ferramentas para o seu autodesenvolvimento, para o seu autocrescimento, eu comecei a perceber nela alguma coisa tinha mudado. O que seria essa coisa? Então eu segui também através do mesmo caminho que ela, para tentar descobrir como que isso funciona. E aí tu vai te desenvolvendo, tu vai crescendo, e a partir deste momento em que tu nota que a tua relação chegou num outro nível,
e que aquilo contribuiu Evoluiu. tanto para ti, para o teu sistema familiar, seja de família de origem, seja para onde a nossa família vai, o nosso sistema vai através dos nossos filhos, né? E quanto que aquilo lhe fez bem, mais o lastro do direito, mais o direito sistêmico do Sam Storch, que a Aline pode abordar mais sobre isso, da onde surgiu o direito sistêmico, como que a gente poderia contribuir para a vida das pessoas, né? Então, não se trata de uma mudança na forma de advogar, de cobrar honorários, mas a forma de realmente ir profundo nas questões do cliente e dali tu tirar o melhor para salvar as relações. Não que as relações tenham que ficar juntas, mas que elas não sejam excluídas do sistema. Porque toda exclusão gera compensação. Já partimos aí de um ensinamento do professor. Existe uma origem. Existe uma origem. Sempre. Para você que está entrando agora no seu Instagram, no seu Facebook, no YouTube ou nas TVs Erechim ou TVS Play, hoje estamos com um tema totalmente especial, totalmente diferente, que são os temas de constelação familiar e direito sistêmico com a Aline e o Gustavo, da cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Aline, diga-me a origem do direito sistêmico e da constelação familiar. Presta atenção, você aí que quer conteúdo, talvez tenha algum conflito familiar, amoroso, empresarial, fica com a gente e presta atenção nessa menina aqui. Então, o direito sistêmico, ele é a aplicação da constelação familiar, né? No direito. E o que é a constelação familiar? A constelação familiar, ela é uma ferramenta, mas também é uma ciência, né? E essa ferramenta, essa ciência, ela foi desenvolvida por Bert Hellinger. Ele era um psicanalista alemão, né? Ele foi missionário, ele teve muitos anos como missionário nas tribos africanas e lá ele observou uma série de dinâmicas que são muito interessantes, que constam nas obras dele. E com essas observações das dinâmicas relacionais, ele começou a perceber que nós estávamos interligados e que a nossa ancestralidade influenciava muito no agora, nos conflitos que a gente vivia hoje. E a partir disso, então, ele desenvolveu essa ferramenta que se chama constelação, para que a gente entrando nesse campo, né, de informações ancestrais, a gente pudesse trazer o que estava oculto. Então, quando se manifesta na nossa vida um conflito, né? É um conflito, um travamento, uma questão não resolvida, através da constelação a gente consegue identificar e trazer à luz aquilo que estava oculto, né? Então a gente fala muito assim, o problema muitas vezes não é o problema, né? É o que está por trás. E aí então, um juiz da Bahia chamado Sam Storch, o Sam ele começou a estudar, né? Também um pesquisador, um apreciador das relações, né? Que também não estava conformado com a aplicação de sentenças e do direito como ele era, foi atrás de conhecimento e encontrou então os cursos de Bert, começou a estudar e foi direto na fonte, né? O Sam estudou muitos anos junto com o Bert. Hoje o Sam ele é um dos professores na escola. É brasileiro? O Sam é brasileiro. A galera acha no Instagram e no YouTube o material dele. Com certeza. É Sam Storch. Isso. O Sam é o precursor, assim, do direito sistêmico. Ele que inventou o nome, né? Direito sistêmico, assim, que pode hoje ser usado como constelações jurídicas. Hoje já tem vários nomes, mas direito sistêmico foi o Sam quem trouxe. E ele começou a fazer essa aplicação dessa constelação na vara onde ele atuava, com a bênção do Bert Hellinger, né, trazendo as questões de que ele não estava conseguindo resolver de fato o conflito daquelas famílias, se ele tinha a bênção de começar a aplicar isso dentro do trabalho, e o Bert, enfim, deu a bênção e ele começou a trazer isso para o Brasil. Hoje ele é professor, então, na Faculdade Novare, que é a Hellinger School aqui no Brasil, né, é uma faculdade em São Paulo, o qual a gente já fez cursos, né, para aprender do direito sistêmico com o Sam. E aí, então, ele trouxe toda essa abordagem, que quando a gente teve o primeiro contato, para mim foi o start. Nossa, é isso que eu procurava. Vou iniciar. E aí comecei a estudar e enfim, tanto para aplicar no meu trabalho, como para desenvolvimento pessoal,
né? Quando a gente vem de uma família de origem a qual tem alguns conflitos, seria poucos, uns 90% mais ou menos. Mais ou menos. A gente começa a ter, assim, o buscador, né, que eu chamo, é o buscador de conhecimento, sempre quer saber o porquê, né? Então eu tinha isso em mim, eu queria saber o porquê, eu queria saber a origem, eu queria entender, e essa minha busca começou muito cedo, né? Nessas questões psicológicas, emocionais, relacionais. Então, quando me deparei com a constelação, eu fiquei encantada, porque respondeu a grande gama das perguntas que eu tinha. E desde o início o Gustavo te apoiando firmemente, do lado, ali, gostou da ideia de cara? Não. Não? Teve uma resistência? Sim, como um bom advogado, como um bom, enfim. Você queria discutir? Eu queria discutir o assunto, eu queria ver em que pé iria toda essa história e quais os benefícios que a gente poderia tirar disso, né? Mas realmente a mudança de postura da Aline, das atitudes dela, seja comigo, com nossos filhos, nas relações de amizade dela, né? Muitas vezes ocorreram até alguns distanciamentos. Se posicionou e provou o resultado. Exatamente, tu tem uma capacidade maior de tomar decisões e se posicionar. Fica a dica aí para as mulheres. Agora, é claro, não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa do dia para a noite, né? Exige que tu te mantenha numa postura humilde de aluno para receber todos esses ensinamentos diariamente. Não é algo que tu estude hoje, o Gustavo e a Aline vão fazer um curso de Direito Sistêmico, eu vou sair pronto como se eu fosse o cara. Não, a gente tem que se manter sempre nisso. É um processo de aprendizado. Ter humildade. Não conheço isso, vou ver essa dinâmica. Porque cada dinâmica, por mais que tu faça uma dinâmica de constelação familiar, por exemplo, de separação de casal, se são casais diferentes, de sistemas diferentes, os resultados podem ser diferentes. Então, é uma ciência. Cada caso é um caso. Exatamente, por isso que a gente Entre aspas, é um processo, porém com uma proposta diferente. Exatamente. Mas existe um processo emocional, espiritual, interno, pessoal. Exato, e aí tu vai no cerne da questão do cliente, no essencial. Quer dizer, abri uma empresa que fali 3 vezes. Temos muitos empreendedores aí, empresários, né, comerciantes, literalmente, assistindo a gente, acompanhando e apoiando o programa. 5ª falência, pode ser um resíduo familiar, pode ser um processo, pode ser, vamos dizer assim, entre aspas, uma manifestação de alguns resíduos familiares? Muito provavelmente, e há possibilidade disso ser consertado. Basta que a pessoa, como eu disse, se coloque na postura humilde para ver aquilo, deixa aquilo agir dentro de ti, mas é isso que está me trancando. E aí esse empreendedor, esse empresário procura vocês? Vocês conseguiriam auxiliar nesse processo? Exatamente. Advogados sistêmicos nessa pegada de empreendedorismo. Isso, no empreendedorismo a gente tem, na verdade, questão empresarial também, porque no empreendedorismo a gente tem aquela pessoa que quer empreender, está com a força, mas não tem muito know-how, coisa que o empresário já tem. Então, quando tu consegue unir essas duas coisas, essas duas ferramentas, a criatividade e a experiência, tu transforma aquele negócio em uma outra instituição empresarial. Conciliar, digamos, razão e emoção, não ser tão empolgado, mas também não ser tanto razão, senão não se materializa nada. Sim. E Bert Hellinger, ele traz as ordens do amor, por exemplo. Traz diversas ordens, tudo coisa que ele aprendeu através das dinâmicas de constelação familiar. E no ramo empresarial e do empreendedorismo, nós temos as questões das constelações organizacionais, que aí vai ser a aplicação dessas ordens de Bert Hellinger, desses conhecimentos que ele tirou das dinâmicas, aplicado ao mundo empresarial. Então nós vamos ter ali ordens do amor, né? Vamos ter hierarquia, pertencimento, questões de troca nas relações. Se tu ferir algum desses tópicos, dessas ordens que o Bert traz, ali tu já começa a ter um desviés do que realmente seria o propósito da tua empresa. E ali tu começa a se perder no caminho, começa a se perder nas relações, começa a focar no negativo. Começa de olhar muito para o negativo. As questões de PNL, vocês concordam que agora numa pandemia ou pós-pandemia que estamos saindo, vocês concordam que de certa forma a mídia, as pessoas no geral, os veículos de comunicação, né, nós estamos aqui para tentar fazer o oposto, mas vocês concordam que os veículos de comunicação têm um poder de programar as pessoas, programar o psicológico das pessoas negativamente? Usa-se técnicas até de PNL nas mídias
para fazer com que as pessoas sejam totalmente mais negativas? Existe isso? Vocês conseguem perceber isso nos veículos? Eu percebo. Interessante tu trazer isso. Sabe qual foi o tema do meu TCC quando eu me formei? Foi a influência da mídia no tribunal do júri. Eu já tinha um interesse por esse tema, né? O júri é aquele que condena as pessoas que matam alguém, né? Em casos de crimes e assassinatos. E a influência de que a mídia já condenava essa pessoa antes mesmo dela passar lá pelo tribunal e ser de fato, né? Passar por um julgamento, enfim. Então, eu acredito sim, né? O foco que a mídia dá, e hoje a gente vê um foco de instalar o medo nas pessoas, né? Existe sim um vírus, existe sim uma pandemia, a gente precisa se cuidar, todo mundo precisa ter os cuidados mínimos, que é lavar a mão, é usar máscara, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa movimentar, a gente precisa continuar vivendo. Porque se a pessoa ficar só trancada dentro de casa, em pânico, essa pessoa vai ter uma desestruturação emocional muito grande, né? Talvez a perda seja até maior, Aline. Muito maior, eu acredito. Psicoemocional, o próprio financeiro também abala muito, acaba gerando um problema paralelo maior. Maior, com certeza maior. Porque eu vejo que as pessoas estão em casa, trancadas, só vendo as notícias na televisão, no celular, nas redes sociais. Então, na verdade, tu tira o foco do medo da pandemia, mas procura a tua criatividade para se reinventar. Né? Muitas pessoas, às vezes, estão ali com medo, trancado, olhando notícias sobre isso. Sendo que a gente tem enorme quantidade de cursos de diversas áreas do conhecimento humano que a pessoa possa, de casa, gratuitamente, adquirir conhecimentos. Né? Conteúdos riquíssimos, como, por exemplo, os das matérias que tu traz no teu programa, estão disponíveis na internet. Tá lá, só assistir. Né? Então, você traz os conteúdos para as pessoas que podem engrandecer a vida delas, e elas só têm que tirar o foco do medo da pandemia, se reinventar e procurar coisas que possam contribuir para o seu crescimento. Sim. E desenvolver-se ao ponto de contribuir para a vida de outro. É ali que está a chave. Quer dizer, é um desconforto promovido pelo universo para me tornar maior e melhor. É nessa linha? Exatamente. Alguma coisa a gente aprende. Se nós olharmos para as histórias de desastres ambientais, de outros desconfortos e outras até epidemias, né, passadas, de todas elas, a humanidade ou o Brasil, as que ocorreram só no Brasil, se tornaram melhores em algum aspecto, de alguma forma, ou na medicina, ou na vida pessoal, ou na vida profissional? Todos esses desastres contribuíram para esse crescimento? Sempre tem algum resquício, né? Então, é óbvio que a gente sempre espera, enquanto humanos somos, né, que nada disso aconteça. Que todo mundo seja feliz, que todo mundo tenha acesso. Mas algumas vezes a gente precisa de um empurrão, né? E quando tu te coloca, por exemplo, numa postura de herói, onde tu vai tentar salvar aquela pessoa, tu acaba tirando o poder dela de se autodesenvolver enfrentando o seu próprio problema. Né? Então, você ajudou ela nesse momento, te cortando, você ajudou ela hoje, você aliviou a tensão, aliviou o desconforto. Exato. E atrapalhou ela a longo prazo. Exato. Isso acontece muito com profissionais de ajuda, né? Onde eles dizem, a diferença do remédio da droga é a dose. Né? Então tu começa a perceber que até onde vai o que eu posso fazer para ajudar o outro. Né? E no caso do Covid, que é o que a gente estava abordando, é que ele vem de uma forma muito ampla, muito global. Muito Alguma coisa nós precisamos aprender com isso de uma forma que não é uma questão minha. É geral, é globalizada. Exato, é uma questão social. Gente, encerrando o primeiro programa da nossa série de 3 programas, Aline, de alguma forma uma mensagem inspiradora, motivacional, criativa para esse momento do nosso país, global, né, como estamos falando? Eu acho que o foco é no crescimento, né, no autoconhecimento, buscar ser melhor, entender os porquês, a busca, né, para se desenvolver e se responsabilizar por aquilo que está acontecendo na sua vida. A gente pode transformar a nossa vida se a gente quiser. Muito bem, gente. Esse foi o Beauty Business. Nós voltamos na próxima terça-feira às 21h30.